Eu não sei se os irmãos já pararam um pouco para pensar sobre a questão do chamado de Samuel. E a gente viu muito pastores, pregadores já falando sobre o chamado, sobre o que aconteceu com Ana, que é a mãe de Samuel, que estava pranteando à porta do templo, e o sacerdote Eli a taxou como se ela estivesse embriagada, e pediu para que ela fosse embora e que curasse a sua bebedeira em outro lugar. Só que Eli, por um momento de sensatez, ele percebeu que aquele alvoroço, que aquela forma que aquela mulher se expressava, ela estava se entregando na presença de Deus, como forma de um clamor por algo que ela sonhava, por algo que ela desejava. Ele reconhece o momento de lucidez de Ana. E a gente vê muita gente, os pastores falando sobre o chamado, sobre como foi tão lindo. E realmente, todo chamado, ele é bonito. A história de um chamado, ela traz ilustrações nas nossas memórias que nos levam a sonhar, a almejar coisas grandiosas. E a gente pode até imaginar, ou pelo menos eu já imaginei dessa forma, que acontecesse comigo um chamado bonito, como aconteceu com inúmeras personagens bíblicas. Só que a gente não entende uma coisa muito importante, que todo chamado, ele tem um preço. Todo chamado, ele vem para uma finalidade. Todo compromisso de Deus com uma pessoa, com um servo, com um profeta, com alguém em específico citado na Bíblia, ele vem com uma responsabilidade. E Samuel, ainda jovem, ouve a voz de Deus chamando pelo seu nome. Naquele momento Deus estava mostrando para Samuel, embora Samuel não tivesse tanto conhecimento ou tanta sabedoria das formas que Deus se expressava para com seus escolhidos, mas ele ouve alguém chamando pelo seu nome. E ele entende que quem estava chamando ele era Eli, e não era Deus quem o chamava pelo nome. Naquele momento Deus estava firmando, fazendo, estabelecendo uma aliança com Samuel. Só que tem um preço. O chamado ele tem um preço. Ele tanto tem um preço a pagar, ou tem um preço a ser pago. A gente percebe que nem sempre é fácil. Nem sempre o chamado ele vem na vida de alguém para trazer só boas novas, ou em específico boas novas. Ele vem também de forma dura. E Samuel começa o seu ministério, vamos assim dizer, trazendo para a casa de Eli uma sentença. Porque todas as vezes que Deus se direciona para a nação de Israel, ele vem diante da nação para trazer ou para manifestar três coisas. Primeiro, ele vem para manifestar misericórdia. Segundo, ele vem para manifestar justiça. E terceiro, ele vem para manifestar juízo. Quando Deus chama Samuel, Deus mostra para Samuel, ou fala para Samuel aquilo que era para ser dito. E se nós pararmos para analisar um pouco os versículos que virão depois do verso 14, Eli já sabia que vinha bomba. Eli estava já preocupado que tinha alguma coisa de ruim para acontecer, porque Eli era o sacerdote. Deus, pela questão de hierarquia, primeiro precisava falar com Eli. Era Eli o responsável de receber a voz ou receber a profecia de Deus e passar para o povo. Só que o negócio na casa de Eli estava tão ruim que Deus já não falava mais com Eli. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Só que tem uma coisa: tem alguém dentro da casa de Eli que foi escolhido
que foi separado para um chamado. Samuel estava ali sendo preparado, sendo treinado por Eli para servir ao Senhor no tabernáculo. E Samuel, ele ainda não tinha experiências. No verso 1 diz que ainda não havia tido visão manifesta da presença ou da voz ou da graça de Deus de alguma maneira, para que os sacerdotes ou para que os profetas falassem a palavra. Eles usavam da palavra escrita para ensinar. E Samuel teve o privilégio de ouvir Deus chamando pelo nome. Só que a mensagem não foi tão boa. Samuel chega diante de Eli. Eli já estava preocupado, porque ele já não ouvia mais a voz de Deus. E quando o dia amanhece, ao invés do servo se preparar para servir ao sacerdote que era Eli, a gente consegue até imaginar um pouco da angústia ou da preocupação de Eli. E ao invés de Samuel levantar cedo e preparar as coisas para Eli, Eli levanta primeiro e vai no quarto de Samuel. Chama Samuel e pergunta: ei, vem cá, moço, vamos conversar. O que o Senhor falou com você? O que o Senhor te disse? Só que Eli, por já ser um homem já de mais idade, um senhor, ele tinha um pouco de conhecimento, e na expressão popular, no populacho, um pouco de maldade, para conquistar da boca de Samuel aquilo que Deus tinha falado com ele. E ele fala para Samuel: olha, você me fala tudo que Deus te falou, sem esconder nada, porque se você me esconder alguma coisa, que recaia sobre você. Ele sabia que vinha algo duro. Ele sabia que vinha lanhada pela frente. E Samuel, como bom servo, ele fala tudo quanto Deus tinha dito ao seu coração. Ali, naquele momento, Eli estava percebendo que ele já não era mais alcançado pela misericórdia. Ele já não era mais alcançado pela justiça. Naquela hora, ele foi alcançado pelo juízo de Deus. A sentença estava dada. Não tinha mais a nenhuma instância a recorrer, porque a sentença Deus já tinha dado para a família de Eli. Tanto é que no capítulo 4 e no capítulo 5, nós vamos ver que os filisteus levantam uma guerra contra Israel. E em meio a essa guerra, em meio a esse período de lutas e de batalhas por vitória, Ofni e Finéias, filhos de Eli, não sei de onde eles tiraram essa vontade, esse desejo, eles tiveram a audácia de entrar no tabernáculo e pegar a Arca da Aliança, que para o povo de Israel daquela época, a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. Tanto é que, se pararmos para analisar um pouco em Josué, no livro de Josué, nós vamos ver que na história de Moisés também, a gente vai ver que todas as vezes que a arca ela era colocada diante da frente de batalha, o exército inimigo ele já tremia na base, porque eles sabiam que a presença do Deus dos céus estava com aquele exército. É lógico que tem algo importantíssimo que o exército inimigo não sabia, que para que a Arca da Aliança ela causasse medo no exército inimigo, era preciso que a nação de Israel, era preciso que o povo hebreu tivesse em plena comunhão com Deus. Algo que agora na época de Eli não estava acontecendo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como citei, pegaram a Arca da Aliança, quem sabe até com o pensamento de causar medo no exército inimigo. Só que eles esqueceram do principal. Eles esqueceram da aliança que estava quebrada com Deus. Eles esqueceram que eles estavam
corrompidos. Eles esqueceram que eles andaram praticando coisas ruins aos olhos do Senhor. Eles se esqueceram que a presença de Deus não era com eles. Eles se esqueceram que eles praticavam coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E eles pegam a Arca da Aliança. Não, agora a gente vai ganhar dos filisteus, porque a Arca da Aliança está na frente da batalha. O exército vai ficar com medo, eles vão embora e a gente vai ganhar a guerra. Ou eles vão vir para lutar contra o exército de Israel com medo e a gente vai conseguir vencer a batalha. Só que eles esqueceram que o principal não estava ali. Ali estava apenas um objeto. Ali estava apenas um artefato criado pela mão humana, que servia como símbolo da presença de Deus. Mas o principal não estava, que era a presença de Deus. E quando eles começaram a guerrear, eles perderam a batalha. E eles foram mortos na frente de batalha. Se pararmos para analisar a história das guerras, nós vamos ver que sempre sobra alguém para trazer uma mensagem. Sempre vai sobrar alguém para trazer a mensagem. Quando Acabe morreu, diante da frente de batalha, o mensageiro vai trazer a mensagem para Jezabel: olha, Acabe está morto. Mais uma vez a nação estava afastada da presença de Deus. Ou quando o exército ganhava, o mensageiro ia na frente, já anunciando que tinham sido vitoriosos. O mensageiro vem gritando: perdemos a batalha, os filisteus ganharam a guerra, nós estamos todos mortos, os filhos do sacerdote Eli morreram. E quando Eli ouve que os seus filhos estavam mortos, acontece lá uma ocasionalidade, e ele cai, bate com a cabeça e morre. O juízo de Deus estava acontecendo na família de Eli. A sentença ela já tinha sido dada. Se a gente fosse analisar o nosso sistema jurídico aqui hoje, não sei se jurídico é a palavra correta, mas nós vemos que tem o fórum municipal, que é onde regem as leis ao nível municipal, estadual e o federal, que são as três instâncias. Eu não sei direito falar sobre isso, porque eu sou muito leigo. Eu sei que tem três instâncias, que quando alguém está sendo julgado, ele consegue recorrer da primeira, da segunda, mas da terceira ele não consegue. O veredito foi dado. A família ali já tinha passado por essas instâncias todas. Ele já estava na terceira e o veredito tinha sido dado e já não tinha mais como voltar atrás. Não tinha mais como mudar a situação. A sentença já tinha sido dada. William, você falou sobre o chamado de Samuel? Sim, falei. Você falou sobre a responsabilidade do chamado de Samuel? Sim, falei. Só que tem uma coisa. Às vezes nós nos esquecemos que o chamado ele vem com algumas atribuições, com algumas responsabilidades. E a terceira responsabilidade que o chamado vem trazendo consigo é a fidelidade ao chamado. Sabe por que eu menciono sobre a fidelidade ao chamado? E tenho, por exemplo, uma pessoa a citar. Eu até preguei sobre ele aqui a última vez que eu preguei, se eu não estiver equivocado. Gideão, se a gente for parar para estudar a história dele, ela começa muito bonita. E eu ficava achando lindo aquela expressão: e Gideão estava malhando trigo no lagar. É bonita a forma que está escrito. Enche aos olhos ler aquelas palavras. Só que se a gente parar para estudar o texto e analisar a história, a gente entende que Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas aquilo que ele estava fazendo. Os midianitas, todas as vezes que eles percebiam alguma produtividade de Israel, eles vinham e saqueavam aquilo que eles estavam produzindo. Eles roubavam tudo aquilo que Israel estava fazendo. E Gideão, tentando assim burlar a sabedoria ou a forma dos midianitas adentrarem contra eles,
ele começa a malhar trigo no lagar. Lagar, para quem não sabe, é um tanque de prensar uvas usado na fabricação de vinhos. Na Itália até hoje tem alguns tanques parecidos com, não sei se é parecidos com o da época de Gideão, mas tem lá uns tanques de madeira, feitos de madeira, que as pessoas entram e começam a prensar a uva com os pés. E o suco da uva ele é escorrido por uma válvulazinha e armazenado e fabricado o vinho. Mas por que Gideão estava no lagar fabricando trigo, malhando trigo, batendo no trigo? E acontece que quando ele estava ali fazendo esse seu serviço, o anjo do Senhor aparece a ele. E o anjo aparece dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo. Se a gente parar para analisar um pouquinho, Gideão poderia ter dado uma contra-resposta. Gideão poderia ter dito ao anjo: se o Senhor realmente é comigo, por que tudo isso está acontecendo nas nossas vidas? Se o Senhor realmente é conosco, por que os midianitas, todas as vezes que percebem quando estamos produzindo, eles vêm e saqueiam os nossos bens? Se Gideão tivesse feito essa pergunta para o anjo, eu tenho certeza que o anjo teria uma resposta para dar a Gideão. E a resposta seria a seguinte: Gideão, se você ainda tem lagar, é porque o Senhor é contigo. Se ainda está tendo trigo para você malhar dentro do lagar, é porque o Senhor ainda é com você. Porque se o Senhor não fosse mais com você, os midianitas já teriam roubado até o seu tanque de prensar uvas. Trazendo para os nossos dias aqui hoje, se o Senhor não é conosco, se o Senhor não fosse conosco, algo de pior já estaria acontecendo nas nossas vidas. Às vezes até a gente chega na nossa casa, ou chega no nosso trabalho e reclama: o meu trabalhozinho está ruim, a minha casa não está do jeito que eu sonho, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu planejei. Mas se ainda está acontecendo alguma coisa, é porque o Senhor ainda é com esta igreja. Porque se o Senhor já tivesse afastado a sua presença desta igreja, eu tenho certeza que o inimigo de nossas almas já teriam entrado por essas portas e matado todo mundo. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão entendendo que nós aqui nesta noite temos um chamado de Deus nas nossas vidas? E como nós temos esse chamado, nós precisamos ter fidelidade a esse chamado. William, mas o pastor não me colocou para ser o... Mudou agora, né? Agora é supervisor de ministério nenhum. O Senhor não me chamou para tomar conta de ciclo de oração, o Senhor não me chamou para tomar conta de jovens. Mas o seu chamado é de adorar a Deus em qualquer circunstância. O seu chamado é o chamado de intercessão. William, não estou entendendo. Te explico. Todos os que estão aqui esta noite foram chamados por Deus, foram escolhidos por Deus. E quando vocês foram escolhidos por Deus para estarem aqui, Deus te disse: eu sou com você em qualquer momento da tua vida. Pode até não estar acontecendo do jeito que você sonhou, do jeito que você planejou, mas eu sou com você. Eu ainda continuo te guardando, eu ainda continuo provendo na sua despensa, na tua casa, o alimento. Eu ainda continuo abrindo portas de trabalho para a tua vida. Eu ainda continuo suprindo a necessidade dos que aqui estão. E como Deus, Ele é misericordioso, como eu disse, Ele vem e escolhe Gideão para trazer a liberdade para Israel novamente. Gideão desafia ali os altares que tinham sido feitos aos deuses, quebra lá e entra e destrói com tudo. E quando a nação de Israel percebe que Deus era com Gideão, eles se empolgam. Não, tem algo de diferente acontecendo aqui. Até estava parecendo que Deus tinha abandonado o seu povo, mas Deus não abandonou não, e Gideão é prova disso. Vamos juntar todo mundo e vamos guerrear contra os midianitas. Só que Deus,
Ele não precisa de muita coisa para fazer um milagre nas nossas vidas. E qual foi a instrução de Deus para Gideão? Olha, Gideão, eu não quero esse tanto de gente não. Nós vamos selecionar aí alguns, e conforme eu for te orientando, você vai separando aí. Na primeira seleção que foi feita, sobrou 10.000 homens. Gideão ouve a voz de Deus falando: olha, ainda é muita gente ainda, para mandar embora. Não quero esse tanto não. Gideão orienta para que eles fossem beber água. E quando eles vão beber água ao riacho, alguns colocam a boca no riacho para beber a água, outros pegam a água com a mão e levam a boca. Os que pegaram água com a mão e levaram a boca estavam posicionados de forma diferente. Eles tinham o campo de visão amplo, porque eles não estavam com a cabeça dentro da água, puxando a água. Quem bebeu água direto na fonte, o campo de visão dele era curto, então ele era alvo fácil. Mas quem levou a água à boca, o campo de visão dele era maior. Ele não era uma presa fácil aos olhos do inimigo. E esses foram separados. 300 homens foram separados. E com esses homens, Gideão e esse seu pequeno exército, com cântaros, venceram a batalha. Deus mostrou que a misericórdia dele ainda era com Israel. Deus mostrou que a misericórdia dele ainda era com o seu povo. Só que o povo parece que às vezes não entende como funciona. Ixi, as horas já até foi embora. Parece que o povo não entende como que as coisas funcionam. E quando está tudo uma maravilha, o povo está na presença de Deus, o povo está aos pés do altar do Senhor. Mas quando o negócio começa a arrochar um pouquinho, parece que todo mundo decide ir embora, sair fora, abandonar o barco. E aprendendo um pouco sobre, não sobre navegação, que eu seria muito audacioso em dizer sobre navegação, mas no período antigo, possivelmente na época de Jesus, as grandes navegações, ou os grandes barcos, eles eram movidos pela força humana, pela propulsão humana. E sentavam as linhas de homens dos dois lados com, como é que chama? Com os remos. E conforme me fugiu o nome do homem, mas eu sei que na frente, lá em um lugar de destaque, ficava um homem com um tambor. E conforme o homem ia batendo no tambor, ele ia ditando o ritmo do barco. Quanto mais rápido este homem batia o tambor, mais rápido os remadores remavam e mais rápido o barco andava. Só que quando acontecia alguma coisa com o barco, ele batia em algum recife, alguma pedra, todo mundo queria abandonar o barco, porque o barco estava afundando. A nação às vezes queria fazer da mesma forma. As coisas estavam arruinando e o povo queria abandonar o barco. O povo queria prestar o culto a deuses estranhos, a deuses pagãos. Aí vem, eu não vou conseguir falar sobre o juízo, mas eu vou finalizar pelo menos sobre a justiça. Aí vem uma ocasião da história de Israel, a nação estava corrompida, e Deus levanta um profeta, Jeremias. Ele é conhecido por alguns como profeta chorão. Mas Deus orienta Jeremias para trazer uma mensagem de arrependimento para Israel, para que Israel se arrependessem dos seus pecados, para que se arrependessem dos seus maus caminhos e voltassem para a presença de Deus. Só que ninguém deu ouvidos a Jeremias. Como Deus, quando Ele ainda manifesta a sua justiça, Ele ainda está dizendo que ama, Ele ainda está dizendo que tem misericórdia ainda. E o que acontece? Levanta Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o homem mais duro que existiu um dos homens mais duros que existiu sobre a face da terra, e vem e entra em Jerusalém, invade Jerusalém, mata uma montoeira de gente, leva cativo aqueles que ainda serviam, aqueles que tinham alguma instrução, tinham alguma sabedoria, foram levados para o palácio, e os que não tinham nenhuma instrução foram levados para o campo de trabalho, para
para as lavouras. Deus estava trazendo justiça para o povo naquele momento, estava trazendo correção, e Deus estava dizendo: olha, eu ainda estou corrigindo, porque eu ainda tenho misericórdia para vocês, eu ainda tenho graça para vocês.